consagrados, tudo beleza? Aqui quem vos fala sou eu mais uma vez, mais um Lucas, e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso que deleita seus olhos a cada semana. Hoje eu vou dar início a uma série de vídeos sobre a evolução gráfica e a lore de um dos jogos que marcaram minha infância, tipo, demais, de milhões de brasileiros, e que todo mundo que jogava queria sair na lutinha com seus amigos, o famigerado Mortal Kombat. Ele é a primeira série de vídeos sobre games, especificamente do canal, então eu vou trazer o Mortal Kombat desde a época dos arcades, do 1, 2, 3, até os Mortal Kombats mais recentes, como Mortal Kombat 9 e 10. Então, sendo o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos aqui no canal, eu vou falar do Mortal Kombat 1 até o Mortal Kombat 4 no vídeo de hoje. O primeiro Mortal Kombat, ele foi produzido em 1992, muito antes de muitos aqui babarem nas próprias camisetas, inclusive eu, que ainda estava no saco do meu pai. Pela Midway Games e distribuído pela Acclaim, que hoje é a NetherRealm Studios, para jogos de fliperama, que na época estava sendo completamente dominado por jogos como Street Fighter 2, por exemplo. Então eles vieram com uma proposta de trazer algo um pouco mais violento para chamar a atenção dos players na época e fazer a galera perder a cabeça no jogo. Um tempo depois, com todo o sucesso que o jogo atingiu nos arcades, o game ganhou versões tanto para o Nintendo quanto para o Mega Drive. E uma curiosidade interessante é que na época os gráficos eram surpreendentemente muito bons, porque o estúdio trabalhava com captura de atores reais para compor os gráficos do jogo. Por isso que naquela tela de carregamento todo mundo falava, nossa, parecem pessoas reais, porque de fato eram. Por exemplo, o Daniel Pezina, ele interpretou os personagens de Johnny Cage e todos os ninjas, né? Sub-Zero, Scorpion, Reptile, Smoke e Noob Saibot em Mortal Kombat 1 e 2. Já no Mortal Kombat 3, os ninjas foram substituídos, igual cueca, pelo ator John Turk, e o Johnny Cage foi substituído por Chris Alexander para Mortal Kombat Trilogy. Só que antes de a gente adiantar na história do Mortal Kombat nos eventos Mortal Kombat 1, eu vou dar um pouco do contexto onde todas essas coisas aconteceram e o que é o Mortal Kombat em si. Existem vários reinos paralelos, mas são 4 reinos dentro da lore do jogo, os mais relevantes. O primeiro é o reino de Earthrealm, ou o reino terreno, o nosso reino, de onde vem personagens como a Sonya, o Liu Kang, o apelão do Jax. Cara, por que todo jogo que tem um Jax ele fica apelão, velho? Vai tomar no... E eles são protegidos pelo Deus do Trovão, Raiden. O segundo reino é o reino de Outworld, ou o mundo externo, que basicamente quer dominar todos os outros reinos na base da porrada, governados por Shao Kahn. O terceiro reino seria o reino de Edenia, que é um reino pacífico que se assemelha ao nosso Jardim do Éden, de onde vem, por exemplo, a Sindana e a Quintel. Não, brincadeira. A Kitana e a Sindel, por exemplo. Porém, o reino de Edenia ele acabou sendo dominado pelo reino de Outworld. E o último reino seria Gehenna. Ele é um NetherRealm, que basicamente é tipo você chegar em casa e querer jogar só pra relaxar e acabar se estressando. Ou seja, um verdadeiro inferno. O Scorpion, por exemplo, originalmente ele não era de lá, mas ele acaba se tornando uma espécie de fantasma vingativo de NetherRealm, baseado numa crença chinesa de que uma pessoa morta com assuntos inacabados por aqui, ela volta pra acertar as contas com a porra toda. Então pode não ser facilmente colocado a mimir. Seria o Scorpion uma versão masculina da noiva de Kill Bill com uma espécie de Shinigami? O Mortal Kombat, ele é um torneio de artes marciais que acontece de geração em geração e que necessita ser vencido 10 vezes em sequência para garantir ao vencedor a chance de dominar o reino que perde o torneio, no caso, né? Edenia, como foi mencionado anteriormente, ela foi dominada por Outworld após perder 10 embates seguidos na competição. Ou seja, o Shao Kahn mata o rei Gerrod e ele acaba se casando, famoso talarico de inimigo, com a rainha Sindel e ganhando de brinde a Kitana como enteada. Porém, o cara de caveira samurai, ele tava incansável, o pai tava on e ele queria Earthrealm. Mas a Sindel achou que, porra, já tá dominando demais, já fudeu meu reino, não vou deixar dominar com outro reino não. Então ela acaba acabando com a própria vida e ela cria uma proteção mágica que impede que esse ser do capeta coloque os pés na terra. E por essa razão, ele acaba mandando o feiticeiro metamorfo sugador de almas, Shang Tsung, em seu lugar para desafiar o Earthrealm para um Mortal Kombat. Só que os seus planos não acabam indo muito bem no começo, porque na Terra existia o grande Kung Lao, um monge Shaolin, na qual o Kung Lao que a gente joga no joguinho é descendente, putaço, que colocou o sugador de alma pra mamar na porrada. Mas o Kung Lao, como ele era um monge do bem, ele decidiu poupar a vida do feiticeiro. E aí a cagada já tava feita. No outro torneio, o feiticeiro voltou com a porra toda de um príncipe dos Shokans, um ser gigante com 4 braços, Goro, que acabou matando o Kung Lao e vencendo 9 edições seguidas do Mortal Kombat, ficando 5 séculos invicto.
E a partir daí começam as histórias, né, de onde começa a continuação canônica desses acontecimentos. Na história do primeiro jogo da franquia, tá pra acontecer o que seria a 10ª vitória seguida de Outworld sobre Earthrealm. Só que cada um dos seus participantes, né, dessa edição tem seus motivos pessoais para entrar no torneio. A Sonya quer fazer o cano pra todo cano. O Johnny Cage, um astro de filmes de luta de Hollywood, ele quer mostrar que não é só ceninha, que realmente ele é bom em descer a porrada em sarrafo em gente folgada. O Scorpion, ele quer vingança contra o Sub-Zero, e o Deus Raiden, ele finge que ele é humano pra competir e continuar protegendo a Terra. Porém, quem vence o torneio, lambendo de porrada o Goro e o sugador de almas de fogo, Shang Tsung, é o monge Shaolin Liu Kang, quebrando essa sequência de vitórias dos caras e, em tese, assegurando a segurança da Terra por pelo menos mais 500 anos. Mas vemos que em Mortal Kombat 2 não foi bem assim. Lançado em 1993, Mortal Kombat 2 traz ainda o mesmo modo versus e o modo arcade que vinham do Mortal Kombat 1, porém trazendo mais personagens jogáveis, devido aos fatos que ocorrem na história de Mortal Kombat 2. Quando Shang Tsung volta pra Outworld, né, sabendo que ele ia morrer porque de novo ele tomou porrada de monge Shaolin, ele consegue convencer o Shao Kahn a lhe dar uma nova chance. Agora, a ideia do feiticeiro é atrair os competidores de Earthrealm para o Outworld, para um novo Mortal Kombat, que as regras, né, que de acordo com as regras não poderia ter nenhuma recusa. Só que não é um torneio legítimo, porque o melhor lutador da Terra teria que descer o sarrafo em todos os capangas do Shao Kahn, incluindo, né, o substituto do Goro, o Kintaro, e em tese ele tomaria um cacete pro Imperador no X1. Só que o grupo de competidores desse torneio é um pouco maior nesse caso. É um descendente do grande Kung Lao, chamado Kung Lao, a Kitana, o seu clone feio, uma mistura da Kitana com genes de uma raça Tarkatan, uma raça demônio humanoide de Outworld, Malina, o líder dos Tarkatanos, Baraka, tão bonito quanto sua sogra, o irmão mais novo do Sub-Zero, que assume a identidade de seu irmão procurando vingança sobre o Scorpion, que matou o irmão dele, eu deixei pra contar agora, porque eu sou meio malandrão, né? Baita plot, bicho. De novo, o sugador de almas mais novo, graças ao Shao Kahn. O Shao Kahn é seu dono da Von, se pá. E o colega de Sonya, o famoso Jax, que ela entra no rolê pra poder salvar ela. E de novo, é o monge Shaolin, né? É o Liu Kang quem deita geral na porrada. Em Mortal Kombat 3, lançado em 1995, eles mantiveram as opções de jogo e incluíram vários locais de combate, com a inclusão também de novos personagens, como Cyborgs, Cyrax e Sector, por exemplo. Mas com o lançamento do Ultimate Mortal Kombat em 1996, surgiu uma nova opção de jogo, que era o Tournament, que continha 8 players, um round apenas. E esse Mortal Kombat reunia todos os personagens, com exceção de alguns chefes, jogáveis até então dentro da franquia. Foi o primeiro também a permitir a retirada de sangue da tela, né, como tipo fatalities habilitados e tal, como uma espécie de violence control. E ainda percebe a utilização de atores reais para a composição gráfica do jogo, mantendo, né, a maior quantidade de realismo possível para a época até então. Ele traz também para cada personagem a história que acontece depois que eles derrotam o Shao Kahn. E ele traz também finais para cada personagem após eles derrotarem o Shao Kahn no modo arcade. Só que já na história do jogo, o Shao Kahn ele já tá meio puto, né, de tomar de tanto desenvolver, e ele elabora um plano que não envolve o torneio do Mortal Kombat. O feiticeiro sugador de almas ele vai ressuscitar a Rainha Sindel e mete uma lavagem cerebral na cabeça dela. Tipo você aí que tá bebendo Coca Zero e comendo um Big Mac e tá achando fitness pra caramba. E nisso, a proteção mágica que tinha sobre a Terra ela desaparece e aparece tipo um baita portal sugando almas pra caramba do reino terrestre. E o que acontece? O Shao Kahn acaba ficando muito mais poderoso. Então ele acaba entrando com os 2 pés na porta do reino terrestre. O time de defesa é maior, só que a perseguição contra eles também é muito maior, encabeçada pelo Minotauro Putaço, que é o Motaro, que ele é o líder do exército de Outworld. E para completar, o Jax ele liberta o Kano por acidente e o Sub-Zero ele é perseguido pelo próprio clã, que são os Lin Kuei, que agora estão na forma de cyborgs. O Liu Kang, né, ele tá ali naquela mira do Rei Caveira, e o nosso querido Johnny Cage infelizmente morre nas mãos do Motaro. Mas, como é de praxe, o Liu Kang desce a porrada no Liu Kang e todas as almas são devolvidas, assim como acontece no final do modo arcade quando você vence o Shao Kahn no final. Já em Mortal Kombat 4, lançado em 1997, ele foi o primeiro jogo 3D da franquia. Ele foi lançado como um jogo 3D para bater de frente com jogos de luta que estava tendo muito sucesso no PlayStation e que tinham essa pegada 3D, como Tekken, por exemplo. Então, ele foi um jogo que dividiu muitas opiniões entre os fãs da franquia de Mortal Kombat. Porém, ele traz alguns personagens novos que são extremamente relevantes para todos os acontecimentos dos próximos Mortal Kombat, como Quan Chi e Shinnok, por exemplo. Graficamente, em comparação à revolução que foi os primeiros jogos criados lá na época do Nintendo, ele tava ok para os padrões de jogo da época, mas ele tava abaixo da expectativa dos players. Já na história de Mortal Kombat 4, como o Shao Kahn já é derrotado, o Deus Ancient, que
que foi banido pro inferno para lavar uma louça ardente por Raiden, o deus Shinnok, ele é renascido em Edenia graças ao feiticeiro Quan Chi, que roubou um amuleto mágico para trazer o seu mestre de volta à vida. Obviamente, o Shinnok já tá meio pistola com os deuses anciões e, obviamente, do Raiden, e ele busca vingança. E nesse processo, ele acaba utilizando a Tanya, que é uma edeniana traidora, para conseguir, prender, capturar a Sindana. A Sindana de novo, cara. A Kitana e a Sindel, que nesse momento tinha parado de comer, hambúrguer com coca e não tava mais sobre a lavagem cerebral do Shang Tsung. O Quan Chi, ele manipula o coitado do Scorpion. Só que quando ele descobre, ele arrasta o careca pra lavar uma louça em Netherrealm, igual o Raiden fez, com o Shinnok. Você planta o que você colhe, seu trouxa. Não, é o contrário. Você colhe o que você planta, seu trouxa. Cara, hoje eu tô misturando tudo, velho. E eu vou deixar vocês adivinharem quem que vai descer a lenha no Shinnok e vai fazer com que ele seja banido de volta. Uma dica, ele é um monge Shaolin. Esse monge safado, ele tava dando uns pegas românticos na Kitana, mas o senso de dever para com seus reinos era maior. Vale lembrar também que o primeiro Mortal Kombat lançado para PlayStation 1 foi o Mortal Kombat Trilogy, lançado em 1996. Ele reunia todos os personagens de todos os outros Mortal Kombats e personagens novos e secretos, como o Chameleon, que basicamente é todos os ninjas do jogo em um personagem, então ele é aleatório, você pode ir com qualquer um deles. E ele traz muitos personagens que eram desbloqueados apenas via código em alguns Mortal Kombat anteriores, como por exemplo o Smoke no Mortal Kombat 3, ele já era liberado no Ultimate Mortal Kombat 3, E é possível com alguns personagens jogar com algumas versões dos seus Mortal Kombat anteriores, como o Kung Lao e o Jax, por exemplo. Em 1999 foi lançado apenas por Dreamcast o Mortal Kombat Gold, que era um jogo baseado em Mortal Kombat 4, porém com alguns lutadores extras e uma qualidade de jogo um pouquinho melhor. Na história, apenas o diferencial de que a Kitana consegue escapar da prisão, a Mileena é ressuscitada pelo Shinnok para comandar o exército ao lado do Baraka, o Kung Lao aparece para dar uma mãozinha e o Cyrax seria enviado para matar o Sub-Zero, vigiado por outro robô, o Sector. E os personagens adicionais são o Baraka, o Kung Lao, a Mileena, a Kitana, o Cyrax e como personagem secreto, o Sector. E uma curiosidade legal para trazer é que antes de eles receberem os nomes oficiais, Cyrax e Sector, eles eram chamados pela equipe de desenvolvimento pelos seus apelidos. O Sector era o Ketchup, e o Cyrax, obviamente, era o Coronel Mostarda na sala de jantar com uma corda. É interessante lembrar que a mistura de várias partes da história canônica de Mortal Kombat, eles também foram utilizados como referência para os filmes de Mortal Kombat de 1995, onde boa parte da história do filme é o canon de Mortal Kombat 1 e 2, e do Mortal Kombat A Aniquilação de 1997, onde tem mais a história do 3 com uma pitadinha do Mortal Kombat 4. Afinal, já aparece o Lord Shinnok no filme. E dos filmes baseados em jogos e animes, na época até que ele foi elogiado, que teve em vista que teve filmes que vieram antes, como por exemplo o filme Dragon Ball, que foi deveras criticado. É interessante assistir, pra mim pessoalmente ele traz uma memória nostálgica muito boa, porque eu alugava esses dois filmes na locadora aqui perto de casa pra assistir. Queria passar tarde, e como eu jogava Mortal Kombat era um negócio muito legal, eu alugava os dois filmes e ficava vendo, assim. Inclusive a dublagem de Liu Kang é muito boa. Bom, meus consagrados, esse é o primeiro vídeo da saga Evolução Gráfica e Lore de Mortal Kombat. E só pra já adiantar um pouquinho que eu vou trazer no próximo vídeo, eu vou falar dos Mortal Kombats que eu gosto de chamar de Mortal Kombat sem número. Porque eles têm número, mas geralmente eles são lembrados pelos seus nomes canônicos, como por exemplo Mortal Kombat Dead Alliance. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse vídeo. Senta o dedo no like, igual o Liu Kang desceu o sarrafo em geral. A mesma vibe você compartilha com a galera. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve no canal maravilhoso e me ajuda a trazer mais conteúdos e novidades como esse pra vocês futuramente. Então é isso, meus consagrados, até o próximo vídeo.